Olá, amigos do Corrida no Ar, eu sou o Nish e hoje a gente vai falar sobre livros de corrida, é claro. É isso aí, galera do Corrida no Ar. Uma das sugestões que eu recebi recentemente foi fazer um vídeo sobre livros, livros sobre corrida. Afinal, como vocês viram aí, ó, eu tenho uma certa quantidade de livros. Infelizmente, em português nós temos poucos títulos. É uma outra biografia, alguns livros já consagrados. Eu vou mostrar alguns deles em português para vocês. Um livro que eu gostaria de recomendar primeiramente é o Maratonando, do Rodolfo Lucena. Foi um dos primeiros livros sobre corrida que eu li. E conta as histórias do Rodolfo, Brasil, mundo afora. Outro livro que é muito importante na minha formação como corredor e que na verdade não fala exatamente sobre corrida como o próprio autor diz, né? Fala sobre uma história que tem a corrida como pano de fundo. É a Operação Portuga, do Sérgio Xavier. É muito bem escrito, muito bem contada a história desse livro, mas ele não é exatamente um livro sobre corrida, o que o torna, inclusive, mais fácil de ler para qualquer outra pessoa que se interesse sobre o assunto. Mais um livro que eu gostaria de recomendar aqui, em português, Matador de Dragões. É um livro de 2015 que conta a história daquele que foi nosso ídolo maior aqui do atletismo, Joaquim Cruz, ou um dos nossos ídolos maiores, né? É um livro muito bacana, muito bem contado, muito bem escrito, né? E conta toda a história do grande Joaquim Cruz. Este aqui tá em inglês, eu sei, mas a gente tem uma versão em português. É o Born to Run, ou Nascido para Correr, do Christopher McDougall. Esse livro aqui tem uma importância fundamental no mundo da corrida. Ele mudou um pouco até a forma como a corrida passou a ser vista por todo mundo. Por quê? Ele que meio que criou uma teoria a respeito de como de correr descalço, correr com pouca proteção. Gerou basicamente o boom dos minimalistas há algum tempo atrás e mudou a vida de muita gente em relação a isso, né? É um livro também que saiu em português. Na verdade, os dois livros do Dean Karnazes, os 50 maratonas, 50 continentes, e o ultramaratonista, saíram em português. Conta a história do Dean Karnazes, um cara normal, né, que de repente se descobriu como ultramaratonista, conta as histórias deles, na verdade é uma biografia bacana, interessante para quem se interessa. O cara é capaz de fazer coisas absurdas, né, então é um livro interessante e está em português. E por fim temos aqui Correr, do Jean Echenoz. Esse livro aqui é inspirado na vida de Emil Zatopek. Não é exatamente uma biografia em sentido estrito, né? Não conta exatamente a história do Emil Zatopek, que quem não sabe foi um dos maiores corredores da história, né? Dá uma romanceada, na verdade, mas é interessante, é um livro bacana. Já a literatura em inglês ou em outras línguas mesmo, espanhol, é muito mais farta, né? Fica muito mais fácil você achar livros, né? Se você não lê nessas línguas, infelizmente você vai ter que se contentar com as poucas obras que chegam em português. Um primeiro aqui que a gente vai falar é Ovett vs Cole, né? Steve Ovett vs Sebastian Coe. Foi um duelo importantíssimo nos 800, 1500 metros na década de 80. Os dois maiores corredores da meia distância ingleses e talvez do mundo, né? Estão entre o mundo, né? E conta a história dessa rivalidade absurda que os dois tinham entre si, né? É um livro muito bacana, escrito pelo Pat Butcher. Outro livro aqui em inglês, The Extra Mile. Isso aqui é uma biografia da Pam Reed. A Pam Reed é uma ultramaratonista americana que basicamente ganhou a Badwater. A ultramaratona é uma das poucas modalidades em que a mulher consegue ganhar do homem. E ela tem essa capacidade de se adaptar muito facilmente a altas temperaturas, e ela transformou isso numa bela de uma vantagem para si, né? Mais um livro aqui é uma biografia de Bart Yasso. Bart Yasso, para quem não sabe, é um jornalista, editor da Runner's World, etc. Correu mais de 1000 provas no mundo todo. Ele vai contando as histórias dele, que é um livro bacana, divertido, leve, agradável, e você fica sabendo, enfim, tem gente muito mais louca do que nós, né? Ele correu em cada lugar, já pegou a doença de Lyme, correndo, enfim, mas ele não parou. Bart Yasso é uma lenda viva do mundo das corridas. Outra lenda do mundo das corridas, um livro também muito bacana, Bowerman and the Men of Oregon. Bill Bowerman foi basicamente o técnico da Universidade de Oregon, um dos fundadores da Nike, e treinou uma geração de fundistas e meio fundistas americanos aí, né, que fizeram muito sucesso na década de 60, 70, 80 mesmo, né? Um livro grosso, pesado, e conta toda a história desse maluco, desse técnico maluco, desse treinador maluco que, enfim, criou, entre outras coisas, aquele solado típico da Nike, o waffle, não à toa feito numa máquina de waffle da esposa dele. Going Long, que na verdade é uma coletânea de artigos da Runner's World americana.
E cara, tem cada história, esse livro é muito legal, ele conta várias histórias, são várias matérias publicadas na Runners World ao longo de 30, 20 anos, não sei quantos anos, com várias pessoas, vários personagens, é muito legal, tem umas histórias malucas, umas histórias divertidas, umas histórias muito legais aqui. Terry Fox, a biografia do Terry Fox feita pela Leslie Scrivener. Terry Fox, para quem não sabe, era um corredor canadense que perdeu a perna por causa do câncer. Esse cara se propôs a correr o Canadá inteiro, de leste a oeste, para arrecadar fundos para o câncer. Esse cara deixou um legado. Até hoje existe a corrida do Terry Fox no Canadá, ele é um ídolo nacional. Tem estátua dele para tudo quanto é lado. Existe um instituto Terry Fox de pesquisa de câncer. Este cara é sensacional. E esse aqui é uma obra clássica, Duel in the Sun. Conta a história, conta o duelo, um dos duelos mais tradicionais, mais clássicos da Maratona de Boston, entre o Alberto Salazar e o Dick Bursley. É sensacional a descrição, né, do duelo entre os dois, né? Foi uma prova muito clássica. Na verdade, assim, lógico que existe um certo romance em cima dessa obra, né, dessa prova, né? Eles nem chegaram tão perto assim na linha de chegada, mas o duelo foi realmente bastante falado na época e gerou livro, filme, minissérie, essas coisas todas aí. Então fica também a dica de um livro bem escrito aqui, Duel in the Sun, do John Brandt. Além disso, né, além das obras físicas, eu também tenho obras que eu posso recomendar no Kindle, né? Lógico, hoje é muito mais fácil, né? Você comprar livros no Kindle, vem na hora, você não tem que ficar esperando o correio chegar daqui a sei lá quanto tempo, né? Temos aqui o livro The Comrades Marathon, do John Cameron Dow. Se você é um cara enciclopédico, quer saber sobre tudo sobre a Comrades, compra esse livro que tem tudo mesmo, não estou brincando, é longo, até difícil de ler para quem não está tão interessado, porque ele conta tintim por tintim o que aconteceu na história da Comrades. Outro livro interessantíssimo é esse. Aliás, tem dois desse autor, o Adnan Finn, eu não sei nem como falo o nome dele. O Adnan Finn é um jornalista se não me engano, do The Guardian, né? Um jornalista inglês, corre bem pra caramba para um amador, mas ele queria conhecer melhor, né? Se aperfeiçoar melhor na arte da corrida. Foi pro Quênia e foi pro Japão para tentar entender a cena da corrida lá, tanto no Quênia quanto no Japão. Esse The Way of Runner é um livro que conta sobre a cena da corrida japonesa. Ele vai lá, treina com os japoneses, tenta entender a mentalidade dos japoneses na corrida. Muito bom, muito bem escrito e muito interessante para a gente entender como, no caso, os japoneses pensam a corrida. E esse é o Running with the Kenyans, lógico, do mesmo autor, em que ele se interna, vai lá, faz um camp, treina com os quenianos. Também é muito divertido, até porque ele percebe as limitações que ele tem como corredor, correndo com os quenianos ali, e explica um pouco do sucesso dos quenianos na corrida, como eles treinam, o que eles comem, o que eles fazem. É tipo Globo Repórter. Quem são eles? O que eles comem? Como é que, né? De onde eles surgiram? De onde apareceram? É isso aqui, cara. Outro livro que eu recomendo bastante é o Iron War. Esse livro aqui, na verdade, nem é sobre corrida, porque conta a história e a rivalidade entre os dois maiores astros do triatlon mundial, ou melhor, até do Ironman mundial, né? Que é o Mark Scott e o Dave Allen, né? E conta como eles eram diferentes, a rivalidade deles fazia com que eles ganhassem de forma praticamente intercalada o Ironman todo ano, mas com uma forma de treinamento, uma forma de visão sobre treinamento, sobre corrida, e aí no caso também sobre natação e bike, né? Completamente diferentes. Mesmo assim chegaram a resultados absurdos, né? Muito bom esse livro. Um livro que é fabuloso, se chama The Ghost Runner, do Bill Jones. Essa história é sensacional. Esse cara aqui, ele era um corredor que no começo do século passado foi profissional, entre aspas, do boxe. Na verdade, ele fez uma lutinha de boxe ali a dinheiro, né? E acabou recebendo um valorzinho e tal. E depois se descobriu um excelente corredor. Só que ele foi banido das corridas pela Federação Inglesa porque esse cara, enfim, havia a história do profissionalismo na época e ele não podia se inscrever nas provas. Ele começou a participar das provas como pipoca mesmo, como bandit no caso, ou seja, não inscrito, e ganhava as provas ou chegava no pódio. Enfim, a história é muito interessante, porque esse cara realmente amava correr. Isso é uma prova. Ele viajou, fez Comrades, é uma coisa muito... Esse livro é muito bacana, não tenho nem palavras para descrever. Essa é uma obra clássica, The Marathoners, do Hal Higdon. É uma obra escrita em 1980 que se propõe a explicar o boom das corridas nos Estados Unidos após o surgimento dos grandes astros, Frank Shorter, Bill Rodgers, etc, etc. O surgimento da Maratona de Nova York ocorreu nessa época, o surgimento da Maratona de Chicago ocorreu nessa época. O que aconteceu para, de repente, os americanos ficarem tão fascinados pela maratona?
É um livro muito bacana, escrito em 80, como disse, uma visão da época bem interessante. E aqui, essa é a biografia que talvez tenha mais me impressionado desses caras malucos de ultramaratona, que é Running on Empty, do Marshall Ulrich. Se vocês leram o livro do Jim Carnazzi e acham que esse cara era maluco, era fora de série, precisa ler esse livro do Marshall Ulrich. Pra mim, é o que mais me impactou das maluquices que ele fez, coisa de fazer Badwater 4 vezes seguida, ida e volta. O cara tirou todas as unhas dos pés porque elas incomodavam demais, então ele submeteu a um procedimento cirúrgico para tirar as unhas do pé para não incomodar mais. É uma coisa, assim, ele foi ao extremo do extremo. Até hoje eu não conheço nenhum cara que tenha ido ao extremo como esse cara foi. Opa! Galera, espero que tenham gostado do nosso vídeo. Foi literalmente pesado ler tudo isso aqui só pra vocês, mas espero que tenham gostado. Se gostarem, deem seu joinha e assinem nosso canal no YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, enfim, todas as mídias sociais. Você também pode contribuir financeiramente com o canal assinando www.padrim.com.br Corrida no Ar e ter acesso a conteúdo exclusivo, participar de debates, discussões ali internas só entre nós, entre outras coisas mais, sorteios, brindes, coisas bacanas, coisas interessantes. Dá uma olhadinha lá e até mais. Tchau, tchau.